o CO2 não vai subir, ele vai sempre descer. Tá? A massa específica do metano, CH4, é 0,717 kg por metro cúbico. Se eu quiser saber qual a massa específica de um biogás, com 80% de metano, 20% de CO2, esse aqui é um biogás proveniente ou de esgoto sanitário ou de efluente de suinocultura. Por quê? Porque tanto o dejeto suíno como sanitário humano, né, gera um biogás super parecido. Quando você trata um esterco bovino, o biogás é completamente diferente, porque é um sistema gástrico diferente que o bovino tem. O bovino é ruminante. Já o ser humano e o suíno são monogástricos, né? O bovino absorve melhor o alimento, então o biogás dele é mais fraco. O suíno e o humano só absorve 5% da energia intrínseca do alimento. Então, o dejeto dele é mais rico em alimentos. Se você tratar anaerobiamente no biodigestor, vai gerar um biogás de melhor qualidade. Agora, esse 80% de metano também é a característica da nossa fratulência. Todo mundo sabe o que é fratulência? Quem não sabe o que é fratulência? Levanta a mão e pergunta. Hã? O que é fratulência, gente? A aula tem que ser participativa aí. Gases. Exatamente, é o PUM, tá? Parabéns. Fratulência é o nome chique de PUM. O engenheiro não fala peido, não fala PUM. Fala fratulência ou gases intestinais, né? E o biogás, que é uma fonte de energia renovável, nada mais é do que essas fratulências. E a gente produz as fratulências de forma artificial, por meio de um biodigestor. Bom, só outra coisinha, falando da poluição atmosférica. Eu falei que pode ser antropogênica, né? Devido ao homem que fica soltando flatulências, aos rebanhos bovinos, suínos, aos carros, às indústrias. Só que também existe a poluição natural, que você tem emissão de CO2 de forma natural. Quem pode me dar um exemplo de poluição natural da atmosfera? Vulcão. Exatamente, Matheus Rossi, o vulcão. O vulcão está constantemente em reação, liberando CO2, liberando NOx, SOx, tá? Então ele altera a característica da atmosfera. Outra liberação de CO2 natural são nos pântanos. Nos pântanos você fica em sistema anaeróbio, né? Então, o que você tem? Você tem o rio, o pântano, e material em decomposição. Esse material vai decompondo naturalmente, as folhas, etc., né? E vai liberar CO2 para a atmosfera. Bom, então, como eu calculo essa massa específica aqui desse biogás, que tem 80% de metano e 20% de CO2? O que eu faço? Esse 80% aqui, eu considero 0,8, multiplico pela massa específica do metano, que é 0,717, somo com 0,2 e multiplico o 0,2 pela massa específica do CO2. Daí vou ter esse valor aqui. Bom, se eu for querer saber qual que é a massa específica relativa ou a densidade relativa, eu vou aplicar essa equação aqui, considerando aqui embaixo a massa específica do ar,
que é 1,2, e aqui em cima da substância que eu quero analisar. Então, se for o caso do CO2, eu jogo esse valor do CO2 aqui, tá? E vou ter que a massa específica relativa do CO2 é 1,3, que a densidade relativa do CO2 é 1,3. Bom, se eu quiser calcular a densidade relativa do metano, eu vou pegar a massa específica do metano, adicionar aqui em cima, e embaixo a massa específica do ar atmosférico. E vou chegar num valor relativo 0,597, não tem unidade. Agora, se eu quiser saber qual que é a densidade relativa do biogás, vou fazer esse mesmo procedimento e vou ter aqui, que vai ser 0,738. Vou pegar essa massa específica aqui, jogar aqui e dividir aqui pela massa específica do ar atmosférico. E vou ter esse valor. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Belezinha? Então vamos lá. Bom, vamos falar agora de uma forma geral aí da massa específica dos outros gases aí, né? Da água, né? E de combustíveis e de metais. Bom, butano é um gás combustível proveniente do petróleo, tá? Proveniente do processamento do petróleo. Propano também. E a massa específica dele, 2,71, 2,1, é maior que a massa específica do ar, que é 1,2. Então, o que acontece? Se tiver um vazamento de butano ou de propano, esse vazamento, como o gás é mais pesado que o ar, ele vai baixar, né? E daí, se você tiver numa casa com vazamento desse tipo, a casa vai encher de butano ou de propano, e a hora que você vem e acende a luz, tem a grande explosão. Então, quando tem explosão por vazamento de gás, não é o botijão que explode, é esse sistema que vai explodir. Tá? Então, é o gás que tá parado ali, estagnado no cômodo, né? Com a fagulha elétrica que vai explodir, e daí, consequentemente, ele vai causar indiretamente a explosão do botijão. Alguém sabe me dizer o que é GLP? O gás de cozinha? GLP significa gás liquefeito de propano, de petróleo. E o gás liquefeito de petróleo é composto de butano mais propano. Tá? Então, existem várias receitas aí, concentrações, né? Mas, em média, a massa específica do GLP, gás liquefeito de petróleo, é 2,36. Vou tentar falar mais baixo, não sei se vocês escutam aqui. Eu estou com muita dor de garganta. Bom, o oxigênio puro, a massa específica dele é da ordem de 1,1, tá? A massa específica é mais leve que o ar atmosférico, tá? O nitrogênio, a massa específica é 1,25 e CO2, 1,562. O ar atmosférico é composto de oxigênio, de mais nitrogênio, né, 78%, oxigênio, CO2. Então, fica essa média aqui de 1,2. Depois aqui, ó, a gente tem 3 tipos de biogás. Então, aqui é o biogás produzido com dejeto de bovino. Eu falei que o bovino, ele é ruminante, então ele absorve melhor o potencial energético do alimento. E outra,
O bovino só come grama. Grama quase não tem energia, tá? Então, é um biogás pobre. Esse biogás aqui, ele tem o potencial de calor inferior, né? Tipo assim, o potencial energético compatível com o álcool. O álcool, ele é muito baixo, assim, você queimar ele produz pouco calor, esse biogás também. E à medida que você vai mudando aqui o resíduo que você está tratando no biodigestor, no caso aqui, resíduo de lixo urbano, então já produz um pouco mais de metano, então aumenta o poder calorífico inferior desse gás. E, consequentemente, como tem mais metano, a massa específica diminui, ele fica mais leve, né? Mais leve que o ar. Aqui, ó, ele está bem próximo do ar. Então, se alguém soltar um pum nessas condições aqui, a vaca soltar um pum, o que vai acontecer? O gás vai ficar pairando, vai ficar fedendo. Por isso, quando você vai no curral, fede tanto, né? Bom, já no caso do suíno, você tem mais metano. Então, você tem mais metano, ele fica mais leve. Tá? Se eu for aplicar aquela equação para calcular a densidade relativa, né, em função do ar, eu vou ter esses valores para esses elementos. Quando eu estou dimensionando uma rede de biogás, né, pela norma ABNT, eu aplico que a densidade relativa do ar é 1 e a densidade relativa do metano é 0,6. Tá? Isso para se alguém for para a área de energias renováveis, for dimensionar biogasoduto, né, que é o gasoduto de biogás, cada vez vocês vão ouvir mais falar o termo biogás, biometano. Mas o que é um, o que é outro? O biogás é essas concentrações de metano, 50%, 60%, 80%. Já o biometano é quando você tem uma concentração de 96% de metano. Então, o poder calorífico é super alto, é quase o gás natural. O gás natural tem 96%, 97% de metano. Tá? E lembrando que o metano é um combustível limpo, que quando você queima ele, não sobra mais nada, não tem fuligem nem nada. Já a gasolina, o gás GLP, você tem alguns problemas. Bom, vamos falar um pouco sobre a massa específica da água. Quando eu falo massa específica 1.000 kg por metro cúbico, eu estou falando da água destilada, tá? Uma pergunta para vocês. Se eu tiver uma barra de metal, um cubo de metal, tá? Aquecer ele, o que vai acontecer com esse cubo, além dele ficar quente? Dilatar. Vai dilatar, aumentar o volume. Os gases também. O ar, se aquecer o ar, dilata. Então, na natureza, tudo que você aquece, dilata. E tudo que você esfria, comprime, né? Só que no nosso solvente universal, a água, isso não acontece, né? Isso não acontece de jeito nenhum.